Você está feliz com o resultado das eleições? Nós estamos gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 3/11. Acabou de ser definido aí quem que será o próximo presidente do Brasil. E vamos falar aqui sobre qual que é a condução que nós devemos ter para ter mais sucesso na vida. Se focado nos nossos sentimentos ou aprendendo a controlar esses sentimentos em detrimento de ter uma vida mais produtiva, uma vida mais focada rumo aos nossos objetivos. O resultado foi aquele que você gostaria ou não? E aí, Emerson? Foi o resultado que você esperaria, cara? Tudo bem, Anderson? Tudo Ó, bom? cumprimentar aí o Anderson e cumprimentar você que está nos assistindo. Em relação ao resultado das eleições, não foi o que eu esperava e eu posso confessar aqui publicamente, já que eu posso expor a minha opinião ainda dessa Por forma, né? enquanto, Não por foi, enquanto, por enquanto você por, pode. por enquanto, não foi o meu candidato que ganhou. Lamento muito por isso. Confesso que fiquei, sim, triste, né? Ninguém gosta de perder. Uma vez que o meu candidato perdeu, eu considero que a gente perdeu também, né? Mas tem tudo a ver com o que o Anderson introduziu aí, né? Que sentimento nós devemos ter? Esse sentimento ele é bom, ele é ruim? O sentimento de quem perdeu, de quem não teve ali o seu desejo satisfeito? E se me permite, posso já começar a falar, Anderson? Tá com o pau. E a minha ideia, e não só a minha, é isso que a gente aprende ao longo da vivência e também na literatura de cientistas, né? O luto e a perda, ela é importante, sim. Você não pode fugir dela. É importante que você tenha esse processo, né, de luto ou de perda, né, quando você está ali numa competição ou em algum evento. É normal, logo após o resultado que não foi o satisfatório, aquele que você gostaria, que você viva um momento de dor, de remorso ali por não ter atingido o objetivo. Só que esse sentimento, ele é importante se durar o tempo que deve ser durado. A partir do momento que esse sentimento ele é prolongado, existem inúmeras implicações, inúmeros fatores que pode te levar não só a uma dependência, como também a não atingir os seus resultados. Um simples sentimento de perda prolongado pode te levar a não atingir os resultados que você quer. E é isso que a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa nossa conversa aqui. Voltando, colocando a minha visão agora a respeito desse tema, também não é o candidato que eu esperava. E eu vou falar para você que, mesmo tendo conhecimento de tudo que nós falamos aqui, por um tempo, eu vou falar para você que eu fiquei, né? Eu vivi esse luto. Mas logo a gente entende que o que está feito e a vida ela precisa seguir daqui por diante. Nós não Uhum. podemos ficar por tempo demasiado preso a esse momento que talvez, não sei qual que é a sua realidade do outro lado, nós estamos falando aqui de eleições, mas poderíamos estar falando aqui da perda de um parente, poderíamos estar falando aqui da perda do emprego, poderíamos estar falando aqui de um negócio que faliu, um negócio que não deu certo, uma grande oportunidade que você estava esperando há algum tempo e ela acabou não se concretizando. Tudo isso, de algum modo, você talvez, o Emerson colocou o luto, e muito bem colocado, porque as pessoas podem atrelar que o luto, ele diz respeito apenas à perda de alguém, mas ele envolve também, é o mesmo tipo de sentimento que está relacionado a todas essas coisas que eu acabei de comentar aqui. Então, se você está passando por esse momento, ou está chateado com o resultado também, e agora o que será da vida? Meu Deus, eu preciso saber como é que eu embarco clandestinamente para os Estados Unidos, como é que eu consigo entrar naquele país, vou pegar tudo que eu tenho, o restinho que eu tenho no banco, vou queimar isso, vou comprar passagem só de ida. Calma, calma que as coisas elas não acontecem assim do dia para a noite. Leva um tempo para tudo mudar, até porque nós estamos falando de um país, e eu estou exatamente no olho do furacão. Eu estou em Brasília, aqui atrás é o Conjunto Nacional, e aqui atrás do Conjunto Nacional é a Esplanada dos Dos mistérios. Ministérios. Então, eu estou exatamente aqui no meio de onde tudo, né, aconteceu. Mas o que a gente. Oi, pode falar, Emerson. Pode concluir o raciocínio, depois eu O falo. que nós precisamos entender?
que a nossa vida ela não pode ser pautada em fatos externos. A nossa vida ela precisa ter uma pauta que é mais profunda que isso. Quando a nossa vida está ligada a algo maior, a um propósito, a um sentido mais forte, tudo que acontece de fator externo passa a ter uma interpretação diferente. O que define o que você é o que você faz entre o estímulo e a resposta que você entrega. Aí que está a grande diferença e é esse ponto que nós vamos aprofundar aqui hoje. Pode falar. Contando um pouco da minha experiência, Anderson, e eu tive o prazer e, ao mesmo tempo, desprazer de passar por algumas situações que eu vou compartilhar aqui, e isso me ajudou e me dá propriedade para falar um pouco sobre isso. Quando eu atrelei o resultado das eleições a um luto, porque essas eleições estavam tão polarizadas e cada lado estava tão apegado ali, arraigado à sua preferência, que quando sua preferência, né, a nossa preferência, ela não galgou êxito, isso gerou um mal-estar diante de tudo que está acontecendo, né? O objetivo não é falar de política, mas diante de tudo, gerou um mal-estar que parecia um luto. Eu digo isso porque eu perdi parentes há algum tempo atrás e o sentimento não é igual, mas é muito parecido com o luto. E o Anderson falou muito bem. Pode ser um negócio que não deu certo, uma oportunidade que você não conseguiu, ser demitido do emprego. Falando da minha experiência, lá atrás eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e até os 30, 29 para 30, eu nunca tinha passado por uma situação de ser demitido da empresa. Eu sempre entregava resultados, e gente, sempre é sempre mesmo, sempre entregava o resultado do ano, os objetivos, sempre fazia o que tinha que ser feito. Até me orgulho em dizer que em 15 anos sendo chefe, eu nunca faltei sequer um dia, mesmo podendo faltar. E aos 29 para 30 anos, eu fui me surpreendido por uma fusão que houve na empresa que eu trabalhava e eu fui desligado. E quando eu fui desligado, aquele sentimento de perda, daquele sentimento de porque eu entregava, eu fazia, eu e tal, porque eu esperavam a justiça, porque eu fazia, esperavam a justiça. Então, esse sentimento de luto, às vezes, ele é genuíno, né? Você sente assim, poxa, mas por que eu perdi essa pessoa? Por que a minha empresa quebrou? Eu trabalhava tanto, eu fazia tanto. Por que o meu candidato, o honesto e tal, não ganhou? E você fica com esse sentimento. E, gente, isso é natural. Não espere que a vida seja boazinha com você só porque você é bonzinho. Isso vai acontecer em uma área ou em outra. E quando eu fui demitido, eu me questionei. E, Anderson, naquela época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Cara, eu fiquei 30 dias que eu fiquei sem vontade de até procurar emprego. Eu mandei currículo para umas duas empresas, as duas me prometeram ali uma entrevista e eu deitei. Por quê? Porque eu estava ruminando aquilo. Poxa, mas por que eu? Eu estava tão bem, minha carreira ia decolar, ia deslanchar, de repente veio essa mudança e eu fui demitido. Logo depois, eu passei por um processo seletivo, fui contratado, e nesse meio tempo eu percebi que eu poderia ter tido muito mais oportunidades em 30 dias se eu tivesse saído daquele luto, que poderia ter durado um dia, 2 dias, uma semana, que seja, mas eu deixei o luto se estender por 30 dias de maneira direta, tá? Ele se estendeu talvez por mais um ano ou dois de maneira indireta. Como de maneira indireta? Aquele sentimento de que eu fui demitido e toda vez que eu lembrava, voltava a raiva, voltava a indignação e tal. E eu carreguei e eu deixei de, em 30 dias, os primeiros 30 dias, galgar novas oportunidades e depois de ficar livre, de, sei lá, liberar perdão, de esquecer isso, jogar e colocar um outro sentimento no lugar. Então, isso me prejudicou no início, nos primeiros 30 dias, e me prejudicou porque toda vez que eu lembrava, eu ficava com raiva. Então, isso aconteceu na minha área profissional, aconteceu com a perda, e eu já estava um pouco mais maduro, e aí foi a perda de um ente querido, e isso pode acontecer com você, como pode acontecer com qualquer um. Então, a minha história pode ser a sua história hoje, e você vai aprender. Talvez você já saiba, a gente vai te relembrar como lidar de uma maneira que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a primeira coisa, falando sobre esse aspecto, é já dizendo como não lidar com isso. A pior
ação que você pode tomar é apagar fogo com gasolina. Você já ouviu essa expressão? Como é que você apaga fogo, né? Jogando gasolina em cima. Como é que você é comum e você é um imã, você é feito de energia. Todas as vezes que você vibra numa determinada frequência, você atrai coisas, situações e pessoas que estão vibrando naquela mesma frequência. Lá atrás, um tempo atrás, os hindus tinham umas ferramentas alguns anos atrás, alguns séculos atrás, eles tinham as ferramentas mais avançadas para a época e eles conseguiram medir a frequência, que é a frequência ideal de vibração e que ela acaba estabilizando ali junto com a mesma frequência do universo, a mesma frequência em que a Terra se movimenta. Então, isso é mais ou menos como um funil, né? Um funil com a espiral. Eu faço café ali no V60, que é aquele coador japonês, que ele tem uma espiral, e o café ele cai em um formato que flui melhor e o filtro consegue filtrar melhor sem reter os óleos essenciais do café. Então, quando você vai nesse fluxo, a tua tendência é que as coisas que acontecem com você, elas acabem indo para o caminho que você quer, para o caminho que você deseja. Do mesmo modo, quando você vai tentar apagar isso com gasolina, você vai atraindo pessoas que estão também revoltadas, voltando para o fato das eleições, pessoas que estão também chateadas. Eu tive conversando com um amigo que tinha perdido o emprego, isso agora, 2 meses atrás. E esse cara estava na empresa por muito tempo. E ele acabou ali com um grupo de pessoas que foram também desligadas, foram 700 pessoas desligadas no mesmo dia, e estava todo mundo naquela. Criaram um grupo, o grupo dos excluídos, Para no chorar. WhatsApp, e todo mundo chorando. Eu disse, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é sair daí, sai fora, e sai da ferramenta sem nem dar adeus, nem tchau, vai embora, porque o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo ruminando isso, não tem mais volta, o que está feito, e todo mundo tem que seguir a vida. Então, primeira coisa, você precisa sair disso, você precisa canalizar a tua energia para uma outra direção. Antes de fazer isso, curta o luto. Curta o luto ali por um dia, por 2 dias. Curta esses 2 dias. Assim, mergulhe na merda mesmo. Sendo bem claro Fique aqui. puto, né? Fique puto, estresse, xingue, sabe? Se sinta injustiçado, como o Emerson falou. Nós temos muito hoje, todo mundo, principalmente grupos, a sociedade, ela cada vez mais está sendo formada em grupos, em tribos. E aí, o que esses grupos e tribos fazem? Não, venha para cá, eu acolho você no meu grupo, eu passo a mão na sua cabeça, você realmente está sendo injustiçado, você é a cerejinha do bolo, você é a última Coca-Cola do deserto, não merecia ter sido tratado assim. E as pessoas vão acreditando nesta conversa de merda e elas vão entendendo que, eu tenho direitos, só que elas acabam indo sempre pela tentativa do caminho mais fácil. Eu tenho direitos, eu não merecia ser tratado dessa forma, é muito injusto o que aconteceu comigo, e a porra da vida vai passando, você não consegue sair desse teatro, não consegue avançar, e vai transformar a sua vida em algo abaixo do medíocre. Então, saia disso, procure canalizar a tua energia, a tua vibração para um outro momento, para que você possa lidar com a situação de uma forma melhor. Quando eu falo que entre o estímulo e a resposta é você quem decide, você decide como lidar com o sentimento. Por exemplo, o medo. O que é o medo? O medo é um estímulo. Você bate ali e ele é um estímulo irracional, ele é um estímulo animal que ele está ali colocado, foi colocado inteligentemente, né? Pela nossa força maior que nos rege, para que você possa se livrar de enrascadas, para que você possa, diante do medo, ter basicamente 3 decisões: correr, lutar ou congelar. E isso é feito para que você possa se proteger daquela real iminência de perigo. A partir do momento que você toma conhecimento do medo de alguma coisa e percebe que isso é irracional, você tira o medo desse processo automático, do processo irracional, e caracteriza ele como sentimento. Quando você caracteriza o medo como sentimento, aí você consegue lidar com medo. Nós somos capazes de lidar com todo tipo de sentimento. E nós conseguimos também determinar até que ponto esse sentimento vai nos impactar.
Até que ponto ele vai interferir nas minhas ações e nas minhas decisões? Até que ponto ele pode me paralisar, me congelar ou me forçar a lutar e a seguir um novo caminho, tomar ações completamente diferentes? Então, caracterize. Às vezes, nós ficamos, nossa, mas eu estou com angústia, mas eu estou com algo ruim. Ah, mas eu não estou afim de fazer isso. Porra, eu sei que eu deveria estar estudando, mas eu estou mais afim de ficar aqui chafurdado em notícias. Ficar chafurdado aqui agora no que está passando na TV, nos sites, nos blogs. Porra, sabe por que você faz isso? Porque não está claro para você o que é importante. Porque não está claro para você, não é real, não é caracterizado o motivo pelo qual você está sentindo medo. Pô, eu estou com medo, mudou agora, vai mudar aí a presidência a partir de janeiro. O que vai ser da minha vida daqui para frente? Porra, a tua vida vai ser o que você decidir que ela vai ser, cara. A tua vida vai acontecer aquilo que você decidir que vai acontecer com ela. As ações que você tomar daqui para frente, independente de que momento nós estejamos vivendo, lá atrás, desde lá atrás, tudo que você tomou de decisão trouxe você até esse determinado ponto. Então, daqui para frente, não muda, será do mesmo jeito. Talvez o que você precise fazer é caracterizar. Estou com medo. De quê? Beleza, vamos lá. É real o medo que eu estou sentindo? O que é que está me fazendo trazer esse sentimento ruim que está me impedindo de tomar decisões? Caracterize, pondere e você vai perceber que talvez seja algo que estão colocando na tua cabeça, talvez seja algo pelo ambiente, a vibração em que você está sinalizando e curtindo nesse exato momento, está atraindo isso para você. Então, primeira coisa, acalme tudo. Até coloquei agora nos stories, que você precisa, primeiro, para lidar melhor com as emoções, vamos dizer assim, no nível mais avançado, você primeiro precisa esvaziar a mente, esvazia, tira tudo aquilo, e de tempos em tempos nós precisamos fazer isso. Nosso computador aqui é a mesma coisa. De vez em quando você precisa ir aqui dar uma limpada no cache de memória. Você precisa dar uma limpada na memória RAM, senão a máquina não aguenta. Não sei como é a tua tela aí, Emerson, da área de trabalho, mas tem gente que tem área de Vai trabalho ficando aqui cheio. lotada de coisa. De tempos em tempos você precisa limpar isso. Abre a tela abre o teu navegador e aí tem várias abas abertas ali ao mesmo tempo. Você precisa limpar, senão o computador vai ficar pesado. Então, primeira coisa para lidar com ter mais controle Emoções. emocional e você ter controle sobre um sentimento ou uma emoção, você precisa caracterizar e entender que isso é um sentimento ou uma emoção, tá? Então, primeiro esvazie. Depois, adicione informações novas, informações que são relevantes, informações que são importantes e que têm a ver com o teu sentido de vida, com o teu real sentido de vida. Terceiro lugar, treine. Treine tudo aquilo que você está aprendendo de conhecimento, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está introduzindo de informação nova. Treine naquilo. Você só consegue ser bom em algo, não é porque você vai, pelo tanto que você estuda, pelo tanto que você aprende. É pelo tanto que você aprende, coloca em prática e faz isso com frequência. Então, o treino é que leva a repetição, o treino é que leva você à excelência. E, em quarto lugar, acalme a mente. Você precisa dar sinais para o teu cérebro de que está na hora de dormir, cérebro. Ó, vamos dar uma diminuída aí nesse processamento, vamos dar uma diminuída aí na velocidade da informação, vamos dar uma diminuída nessa ansiedade. Cérebro, está na hora de descansar agora. Cérebro, ó, está na hora da gente focar aqui no estudo, nessa negociação, naquela visita no cliente, nesse contato, na hora de montar o planejamento. Então, acalme a sua mente e vá sinalizando para o seu cérebro qual é o momento de cada coisa. Senão, o que vai acabar acontecendo é um turbilhão de coisas que você não consegue identificar o que de fato é, isso vai se misturando na tua mente e vai atrapalhando, impedindo você de avançar. Esvazie a mente, coloque informações que são relevantes e vinculadas ao teu sentido de vida, acalme a mente e treine a mente nas coisas novas que você tem aprendido. Olha só, o Anderson, se você concorda ou não com o que o Anderson falou, aproveita, deixa seu comentário aí, isso é legal. Independente se você concorda ou não, é assim que funciona. Mas deixa seu comentário aqui embaixo, que vai ser muito bom poder ler e saber o que você pensa sobre isso. O Anderson falou, a primeira frase que ele falou quando foi
caracterizar esses 4 princípios, ele falou apagar fogo com gasolina. E o que acontece quando você literalmente tenta apagar fogo com gasolina ou com álcool? Você que já foi menino, já fez isso? De Eu, jogar algo ali em cima e o álcool dá aquela explosão. Pum! E a explosão, às vezes, te deixa marcado, né? Ou marcado na pele de maneira literal, ou marcado porque a explosão ela te assusta, ela te joga para trás, né? Te deixa ali na defensiva. E as emoções nocivas, essas emoções tóxicas, elas têm um forte poder de te marcar. Quem diz isso é o professor Augusto Cury. Eu tive recentemente uma palestra com ele e eu vou tentar sintetizar isso aqui. A gente fala sobre isso, mas eu vou usar as palavras do professor Augusto Cury, alguém que tem aí um cabedal, né, de experiência, uma vida de experiência nessa área. Ele fala sobre as janelas killer, né, as memórias RAMs e como funciona, tem toda uma caracterização disso. Mas o que acontece quando você tem um sentimento nocivo, quando você tem uma emoção muito forte envolvida em uma determinada área da sua vida? O seu subconsciente, as memórias RAM e as janelas killer que ele fala, se quer saber mais sobre isso, procura lá o professor Augusto Cury, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais. Mas ele fala que... deixa eu só interromper você, porque eu acho que a informação é Aham, válida. Pais brilhantes, professores fascinantes. Nesse livro, ele fala, inclusive, sobre uhum. o modo como você acessa essas janelas de memória. Perfeito. Obrigado, Anderson. E aí, o que acontece? Uma vez que você está emocionalmente envolvido em um processo, pô, perdi um emprego, fui injustiçado, montei um grupo lá com os meus amigos que também foram injustiçados. Cara, poxa, você não deveria ter sido demitido. Cara, você entregava resultado. Poxa, que pena. Aí tá naquela comoção geral, todo mundo é vítima, todo mundo batendo nas costas um do outro, você tá com raiva, e isso, gente, vai sendo gravado no seu subconsciente com uma força tão grande que o que vai acontecer com você? Você vai cada vez mais sendo refém, sendo vítima desse sentimento. Por quê? Porque foi gravado no seu subconsciente, foi gravado ali nessa memória com muita emoção, com a carga de emoção nociva muito grande. Então, quanto maior a carga nociva de sentimentos com que você pensa naquilo que você viveu, maior é o registro na sua memória e mais preso a ela você vai ficar. Então, o que acontece? O Anderson falou de medo. Quando você tem medo de alguma coisa, você não consegue vencer o medo pensando no medo. Pelo contrário, você vai ficando com cada vez mais medo. O que acontece com as pessoas quando elas estão preocupadas? Elas se ocupam com uma coisa que não sabe se vai acontecer. Aquela preocupação dificilmente ela vai diminuir se você ficar constantemente pensando no que vai acontecer com o medo ligado a isso. Por quê? Porque a emoção, o sentimento de medo, ele vai gravar essa preocupação na sua memória, no seu inconsciente, cada vez mais forte. E cada vez mais forte você vai ficar com medo e vai ficando mais preocupado com aquilo lá. Então, sentimentos nocivos, você tem que tomar muito cuidado, porque eles tendem a gravar ainda mais forte na sua memória, no seu subconsciente, aquele medo ou aquela aversão àquilo que você está acontecendo. Para esses nossos amigos que tiveram, né, a infelicidade de serem desligados, se eles continuarem alimentando esse sentimento e esse vitimismo coletivo, o que vai acontecer tão logo eles consigam um emprego? Se eles não tomarem cuidado, eles vão agir como vítima do sistema, vítima da empresa. Logo, eles vão entregar menos, porque o medo não te faz fazer mais, na maioria das vezes. Ele faz você fazer menos. Por medo, ou você faz menos ou você faz errado. E aí, volto ao meu exemplo. Eu passei 30 dias deitado. O que eu fazia? Eu estava com raiva daquilo que me aconteceu e eu não fazia mais para tentar me recolocar, eu fazia menos, eu ficava só alimentado minha raiva. Então, o medo, a raiva, esses sentimentos tóxicos, e você, o Anderson falou, você precisa identificar, uma vez que você identifica, você tem que fazer o mais, criar alternativas o mais rápido possível para você sair deles, porque quanto mais tempo você fica, mais eles são gravados na sua memória, e quanto mais gravados eles ficam na sua memória, mais vezes você vai repetir a mesma coisa, e isso vai te distanciar dos teus reais objetivos. E o segundo fato é que, quando você tem um propósito muito claro, ainda que esses sentimentos venham até você, mas você não perde o foco, não perde a direção do seu objetivo,
esses sentimentos, eles serão apenas pedras no caminho, e não serão muralhas que vão te paralisar. Por quê? Porque eles vêm, você vai observá-los, vai entender que existe ali uma emoção, que existe algo ruim, vai fazer o que o Anderson falou, 2, 3 dias, uma semana, vai ficar puto, vai ficar chateado, mas logo depois você fala, opa, levanta, sacode a poeira, dá a volta para cima e não olha mais para trás, vai-se embora. O presidente atual, ou o próximo presidente que vai assumir dia 1º de março, cara, levanta a poeira, dá a volta por cima, acorda cedo, teus boletos não vão parar de chegar e nem vem chegar mais se você ficar dormindo. Pelo contrário, seus boletos vão atrasar. Então, levanta, sacode a poeira e vai embora. O luto, ele é bom, ele só não pode te dominar o resto da vida, porque senão você deixa de construir, deixa de fazer outras coisas que são importantes. E mais, se você é homem, mulher, tem mais de 30, 35 anos, já tem filhos e esposo ou esposa, tem pessoas que dependem de você. Você não cuida mais só da sua vida, você tem outros seres humanos que dependem de você. Então não se deixe dominar pelo vitimismo e por esses sentimentos tóxicos. Aprenda com tudo isso que a gente está falando aqui, é um conteúdo que a gente já passou. Estou dizendo a minha experiência, se eu abrir aqui, a gente não tem mais tempo, o Anderson com certeza tem experiências parecidas, e a gente não quer que você passe por isso. Pelo contrário, a gente quer que você aprenda com os nossos erros, para que, se passar, você saia muito mais rápido do que o que a gente passou. E essas regras que o Anderson falou, junto com esse overview que eu dei aí do professor Augusto Cury, e o cuidado que você tem que ter, eu não tenho dúvida. Você vai poder ser uma pessoa melhor do que nós fomos quando a gente passou por isso. Vamos, acho que depois vale até a pena. Falamos sobre luto, né? Aqui, com relação a sentimento e emoções. Vale a pena ter um livro, cara, que fala da história do Batman. O Batman, o herói de Gotham City. E o Batman Uhum, é um cara que órfão de pai e mãe, e é um cara que ele, até então, ele vive lutando contra o luto. Ele é um cara que vive uhum, enlutado. A vida dele é enlutado. uhum, E esse livro ele fala sobre as 7 fases do luto. Nós temos 7 fases, até uhum. legal para você, né, que passa por isso, ou que tem alguém, você está sofrendo com isso até hoje, ou tem alguém na família que sofre com isso até hoje, até para você entender e poder ajudar de alguma forma nesse processo. Aí, para fechar aqui, nosso tempo já encerrou, algumas coisas que eu anotei aqui na minha colinha que vale a pena falar. Você é responsável por decidir o que você sente, não as outras pessoas. Não permita que isso interfira na tua vida a ponto de te paralisar. O modo como você lida com as suas frustrações também se aplica aqui, tá? Então, se você quiser lidar com as suas frustrações, com tocar o F aí e dizer, pô, minha vida é uma bosta mesmo, eu não sirvo para isso e vou ficar aqui parado esperando que algum milagre aconteça. A decisão é sempre sua. Você não deve ser vítima do estímulo, e sim agir de acordo com a melhor decisão para a tua vida e não ser uma vítima, como nós colocamos aqui, o Emerson ilustrou aí alguns casos. Treine ser protagonista, assuma sempre a responsabilidade. A responsabilidade pelo que você está vivendo é tua. Você vai dizer, talvez não diretamente agora, mas alguma coisa que você fez ou deixou de fazer lá atrás te trouxe até esse ponto. E talvez algum fator externo que tenha influenciado diretamente em algo desagradável que está acontecendo na sua vida, ou você está preocupado demais com o que pode acontecer com a sua vida daqui para frente, é resultado de um conjunto de ações ou de comportamentos que você teve em algum momento lá para trás. E seja o agente de mudança. Quanto mais você treinar isso, quanto mais você repetir ações proativas, ações que vão te levar, propositivas, né? Que vão te levar para onde você deseja, para um caminho de solução, vibrando nessa energia que vai atrair para você um conjunto de elementos que te impulsiona para esse caminho, mais fácil vai ser a tua assimilação de sentimentos negativos, de sentimentos que são ruins e de emoções que são desagradáveis na sua vida. Essa é a única forma e acredito que é a melhor maneira de você poder lidar com isso. Não estou dizendo aqui que seja fácil. É sempre difícil lidar com sentimentos e emoções. É muito difícil, porque nós somos construídos de sentimentos e emoções. Mas a forma como você lida com cada um deles é o que vai definir qual papel você vai assumir na tua vida, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, Emerson.
Um abraço, Anderson. Gente, não se esqueça, não é o que acontece com você que vai determinar o seu futuro, mas é o que você faz com o que acontece com você. Isso sim vai determinar o seu futuro. Então aprenda a lidar melhor com os seus sentimentos. Um grande abraço, até mais.